A palestra Falsos Cristos e Psicopatia, expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 23 de junho de 2016, em Porto Velho, Rondônia, na Federação Espírita de Rondônia. Boa noite para todos. O conhecimento no mundo é feito de muitos saberes, de muitas áreas diferentes de conhecimento. Algumas são mais antigas, outras são áreas mais novas de conhecimento, de informação. E entre os vários sinais dessa nossa caminhada em termos de conhecimento, nós termos várias portas com saberes diferentes, com informações distintas, que chegam até nós. E entre esses saberes da atualidade, há um que não é assim tão novo, mas ele já tem um certo tempo, embora não seja tão recente. É um conhecimento que diz respeito, segundo os seus iniciadores, uma ciência que nos dá a capacidade de entendermos a nós mesmos e de compreendermos as outras pessoas. Essa ciência se chama neurolinguística. A neurolinguística, ela é uma área do saber que procura estudar o comportamento humano para que se consiga, através dela, ter uma visão mais clara do que eu posso ou não posso fazer ou deva fazer para que eu tenha êxito naquilo que eu estou procurando. Ela não tem nada de extraordinário. O que ela faz simplesmente é verificar como que as pessoas agem e identificar na forma das pessoas agirem qual é o comportamento que as pessoas tiveram que obteve mais êxito. Então esse deve ser copiado. Basicamente é isso. Então, por exemplo, você tem um problema de mágoa. Como foi que você resolveu amar? Eu fui lá, eu me vinguei do fulano. Aí, qual foi a consequência disso? Foi boa ou foi ruim? Não foi boa, porque depois você foi até preso. Então não é boa política. E o outro, eu fui, chorei, me acabei de chorar, briguei com o mundo, me escondi num buraco, fiquei o resto da vida no escuro, também não foi boa. Então você vai vendo as várias opções, e entre essas opções, quais são as opções que as pessoas usaram e que, de certa maneira, foram as mais eficazes para resolver o problema. Então a gente vai tomando esses comportamentos como modelagem. E a partir daí você vai sabendo como que você pode se portar diante de vários fenômenos da vida, diante de várias dificuldades que a vida possui. Então a neurolinguística, ela vai oferecendo para nós, de certa forma, um roteiro daquilo que as pessoas chamadas de exitosas conseguiram fazer para que a gente consiga, a partir desse princípio, imaginar o que a gente possa fazer. Então, basicamente, ela tem esse contorno. E ela trabalha duas áreas. Uma área é sobre eu mesmo, onde eu tento descobrir o que é que eu tenho que fazer para mim mesmo. E uma outra área dela é com relação ao outro. Como é que eu devo fazer para me relacionar com as outras pessoas? E aí ela dá uma série de dicas, uma série de informações, dizendo, olha, quando uma pessoa vier com você para conversar sobre um assunto e ela estiver agressiva, como que você deve reagir com ela? De que maneira você deve fazer? Nós muitas vezes não sabemos lidar em algumas situações de conflito. Então a pessoa vem irritada e a gente usa de expressões que irritam ainda mais a pessoa. A pessoa vem aborrecida, falar com você assim, fique calmo, pronto. Você quer aborrecer alguém e dizer para ela, fique calma, eu não estou nervoso. Aí pronto, aí que piora. Então, entender o outro e saber como é que o outro funciona para que a gente consiga, de certa maneira, se comportar diante das outras pessoas. Só que a neurolinguística diz o seguinte, que ela consegue, através desses instrumentos,
boas práticas de como conversar, de como ouvir, de como você conduzir uma conversa. Eu vou dar só um exemplo. A pessoa está brigando com você e em vez de você ficar irritando a pessoa com outro tipo de atitude, a pessoa está brigando com você, para e ouve a pessoa, conversa olhando para ela. Não há nada que irrite mais a pessoa, você está falando e a pessoa está de costas ou de lado, arrumando outras coisas. Sim, pode falar que eu estou lhe ouvindo, vai falando aí. Sim, o que foi? Isso irrita, então para e dá atenção para a pessoa, ouve a pessoa. Quando ela estiver falando, em vez de você dizer, isso não é verdade, balance a cabeça afirmativamente, espere um momento para você falar. Então tem uma série de dicas. E essas regrinhas, essas coisinhas que a neurolinguística tem, segundo ela mesma diz, isso funciona com praticamente 98% das pessoas. 98%. Por quê? Porque existe uma faixa de pessoas que, segundo a neurolinguística, funciona mais ou menos. Essas técnicas acabam não sendo técnicas que a gente possa dizer que vai funcionar com todo mundo. Tem muitas pessoas com as quais elas não vão funcionar. Elas não funcionam num intervalo de 1% até 3% da população. Por quê? Porque essas pessoas para as quais esses instrumentos, essas técnicas costumam não funcionar, elas possuem um perfil muito semelhante. Diz a neurolinguística que ela não costuma funcionar com um determinado perfil. Qual é esse? Pessoas de inteligência superior, são pessoas de inteligência superior, altamente envolventes e muito sedutores. Bom, né? Inteligência superior, não bonito nem sempre, mas são inteligência superior, altamente envolventes e são pessoas sedutoras, charmosas, e você vai se envolvendo. Esse grupo de pessoas não costuma dar certo. Mas eles não têm só essas características, eles têm outras também. Eles também têm como característica o fato de que eles mentem com muito realismo, e você nunca consegue descobrir quando está falando a verdade, quando está mentindo. Geralmente eles mentem o tempo todo, e você não tem noção de quando ele está falando a verdade, quando ele já está mentindo, você não sabe mais nada, porque é tão natural o ato de mentir, que ele convence até ele mesmo de que aquilo é verdade. E aí você já não sabe mais nada. Ele lhe pede um dinheiro emprestado, você vai com ele para cobrar, ele ainda te pede e você ainda empresta de novo. De tão envolvente que o sujeito é, que você acaba dando uma segunda vez. Essas pessoas assim ditas, elas possuem uma característica dolorosa, é o fato de que elas não costumam entender o sentimento que as pessoas têm. Elas têm dificuldade de entender por que as pessoas sentem dor ou sentem tristeza com determinadas situações. Elas não conseguem perceber um rosto de tristeza ou um rosto de alegria. Elas utilizam as pessoas como objetos que elas, na verdade, usam e dispõem deles de acordo com os seus interesses. Essas pessoas costumam ser chamadas na literatura de psicopatas. Os psicopatas. Assim, esse nome até apavora. Nossa, é psicopata. Meu Deus, aí a gente tem a impressão de que a pessoa é completamente fora do padrão, vai atacar, vai matar qualquer um a qualquer hora. Não, um psicopata não necessariamente é uma pessoa que mata os outros. Ele é uma pessoa que ele não percebe que ele possa estar fazendo alguém sofrer. Ele não tem essa noção. Os seus interesses estão acima de qualquer outro interesse. Então, se eu precisar disso, por que eu vou me preocupar com isso? Se eu fui no médico, o médico disse que eu estou com o meu fígado com um problema, qual é o problema que tem de eu pegar você, aproveitar seu fígado, né?
e usar. Mesmo que você tenha que morrer para isso, não tem problema. O importante é que eu estou com o meu fígado, não importa por quê. Então eles não têm muita lógica, como a gente tem na nossa sociedade, das coisas que nós fazemos. E esses indivíduos, eles costumam ser de 1 a 3% na nossa sociedade. 1 a 3. Não vale somar o salão para saber quantos tem, porque estatística é para grandes públicos. Nós teremos que ter uma população enorme para você dizer que é 1 a 3% ali dentro, né? Aqui pode ter até mais, né? Então, a psicopatia, ela é uma doença decorrente desse processo. Agora, o que é mais impressionante em tudo isso é que, segundo as estatísticas, que dizem que no Brasil nós temos pouco mais do que 4 milhões de psicopatas, por essa estatística, esse grupo de pessoas não são obrigatoriamente criminosos na acepção do termo. Nós não podemos pensar que a pessoa, por ela ser uma pessoa com esse perfil psicológico, automaticamente ela é um criminoso serial, um assassino em série. Não. Na verdade, apenas 30% dos psicopatas se voltam para os chamados crimes formais, digamos assim. Se envolvem com o crime. Na cadeia, apenas 20% deles são psicopatas. 80% não é não. São pessoas que têm um outro perfil psicológico, não são psicopatas. E dos psicopatas, apenas 30% se voltam para o crime. Se só 30% vai para o crime, onde estão os outros? Se só 30% vão para o crime, se eles têm esse perfil, onde eles estão? Eles estão, segundo os estudiosos, convivendo conosco, na nossa sociedade, com esse perfil de comportamento, andando no limite entre o crime e o não crime e convivendo conosco. Que perfil eles têm? Eles são, muitas vezes, aquelas pessoas que a gente diz, meu Deus, não é possível que só pense em si. Não é possível. Não acredito. Pois é, existem pessoas que elas trabalham as coisas só pensando em si mesmo. Por exemplo, existem muitos deles que estão dentro de empresas. Estão dentro de empresas. E fazem o que nas empresas? Eles conspiram para subir. Conspiram para subir. Então eles armam, derrubam o chefe, fazem aquelas coisas. A gente, quando assiste filme americano, sempre aparece uma história mais ou menos assim, né? Do cara que armou, aí o sujeito cai, aí ele assume presidente e tem aquele perfil explorador e indiferente e tal. Então, muitos estão e vão viver a vida deles sem que, obrigatoriamente, eles vão para uma cadeia pelo que fazem, porque eles vão viver e vão ser vistos. Nossa, falando empreendedor demais, o cara começou pequeno e cresceu. Agora, cresceu como? De que forma? Alguns deles não estão em empresas, alguns deles estão no poder público. Com esse mesmo perfil. Eu ouvi. Outros não estão no poder público, nem estão nas empresas. Outros estão nas igrejas. O que fazem eles nas igrejas? Exploram seus fiéis. Exploram seus fiéis. Mas meu Deus, não é possível que não tenha consciência. Não, a maneira de pensar. E não é que, nossa, é uma pessoa, ele sabe, às vezes não percebe o que faz. Não percebe. Quando um psicopata comete um crime, ele não esconde o rosto. Geralmente as pessoas, quando são pegas, elas se escondem, elas
Elas não gostam de se mostrar. O psicopata faz questão, ele adora exibir, ele adora desafiar a inteligência da polícia, ele volta ao local do crime, ele circunda para saber o que estão dizendo dele, ele quer saber se estão achando que ele foi inteligente. Então, tudo isso faz parte do perfil psicológico. E esses indivíduos que não estão ligados diretamente ao chamado crime formal, eles estão vivendo na nossa sociedade, entre nós, em diversos espaços que a sociedade possui, exercendo as suas características psicológicas. Então, hoje, a gente encontra nos meios religiosos muitas pessoas hoje que apresentam-se como se fossem, na verdade, algumas personagens que não demonstram ter uma relação de afeto com aqueles com os quais ele deveria ter o dever de cuidar na condição de tutelado, não é? Resultado, nós vamos encontrar no nosso mundo uma quantidade razoável de pessoas convivendo dessa forma na sociedade, e o que é pior, quando você trata um psicopata, ele piora. Se tratar, ele piora, porque como ele é muito inteligente, ele vai aprendendo. Aí, quando ele vai no psicólogo, assim, você está usando a técnica de fulano de tal comigo, né? Então, é muito ruim de lidar com ele, porque ele joga com todo mundo, ele joga com o psicólogo, ele deixa todo mundo doido. Resultado, é muito complicado você lidar com esse tipo de personagem. E já na época do Cristo, havia da parte dele algumas sinalizações que ele falava sobre transformações que a humanidade iria ter no final dos tempos. O que dizia Jesus sobre esses religiosos estranhos que poderiam aparecer e que tentariam, de certa maneira, enganar as pessoas? O Cristo, lá na época dele, dizia que no final dos tempos haveriam os falsos cristos e os falsos profetas, que apareceriam tentando iludir as pessoas e fazer com que, de certa forma, aquilo que ele apresentava, esses homens fossem apresentar, sem que necessariamente eles representassem a ideia dele em particular. Esses falsos cristos e falsos profetas, eles podem estar em qualquer espaço religioso, até mesmo dentro da casa espírita ou qualquer outro lugar. Basta que você tenha alguém que se apresenta como alguém que aparenta ter esse processo magnético, mas que explora as pessoas, se utiliza disso para explorar o espaço em que ele se encontra e, de certa maneira, realizar, em prol de si mesmo, um benefício que ele não deveria ter para si próprio. Então, dentro desse cenário, o Espiritismo, ele vê com muita preocupação. Por quê? Porque são personagens que aparecem, como diz Jesus, no final dos tempos. Por que Jesus se referia ao final dos tempos? Porque, segundo o que o Espiritismo fala, a vida na Terra, ela é feita de ciclos, ela é feita de etapas. Ela não é como muitas vezes a gente possa imaginar, que a vida é um contínuo, sem nenhum tipo de alteração no curso dessa evolução. Não, o Espiritismo diz que o processo de evolução na Terra não é uma escada, é uma rampa. Mas essa rampa, ela tem estágios em que a gente vai se desenvolvendo. E existem momentos em que, à medida que essa evolução vai se processando, alguns espíritos que tinham facilidade de permanecer na Terra durante um certo período, eles não estão acompanhando a Terra, eles não conseguem mais alcançar. Por quê? Existe a marcha dos indivíduos e existe a marcha do planeta. O ideal é que o indivíduo caminhe na marcha que o planeta caminha.
Se o planeta caminha num ritmo, e ele caminha num ritmo semelhante ou melhor do que o planeta, ótimo, porque ele vai permanecendo naquele espaço. É como uma sala de aula. À medida que o conhecimento da sala de aula vai avançando, o aluno precisa avançar junto com essa sala de aula. Se, ao contrário, a sala avança, mas o aluno não avança, chega um momento em que ele não pode mais permanecer, porque a distância entre ele e a sala ficou muito grande. É como acontece na escola, quando chega no final do ano, que a gente diz, olha, você não acompanhou os conteúdos, vai ter que repetir. Aí a pessoa vai ter que retornar aqueles conhecimentos, por quê? Porque a média da turma avançou, mas ele não conseguiu essa evolução necessária. Nessas circunstâncias, diz o Espiritismo, que a alma então é chamada para que ela possa se deslocar para outro planeta, para outro lugar, onde ela possa continuar o seu processo evolutivo de maneira coerente com o padrão espiritual que ela está, sem que ela venha a causar perturbações para essa sociedade. Quando a gente vai se aproximando desses períodos nos quais é feita essa avaliação para que os espíritos permaneçam ou não num planeta, nós dizemos que estamos num período de transição. É um período no qual nós começamos a ter características de uma nova etapa e ainda trazemos características da velha era. As duas acabam convivendo juntas. Período de transição. No conceito da doutrina espírita, estamos vivendo agora um período de transição. E como se pode perceber um período de transição? Basta olhar o jornal todo dia, que você vai ver notícias maravilhosas de pessoas querendo um mundo melhor, e depois vem uma notícia que você diz, não pode ser desse século, não combina você ter uma notícia com tanta brutalidade ao lado de uma notícia que tem tanto valor de interesse coletivo. Mostra que a sociedade é como se fossem duas sociedades disputando o mesmo espaço e determinadas histórias dizem respeito a uma que está na retaguarda puxando para trás e outras notícias já parecem ser de uma nova era, de um novo modelo de sociedade que, de certa maneira, estaria se implantando na Terra e o outro ainda resistindo para que não acontecesse. E o que fala a doutrina espírita sobre esses fenômenos? A doutrina espírita diz o seguinte, que a Terra precisa marcar o seu processo de evolução. A Terra precisa avançar, ela tem esse encontro marcado com o progresso. Vai acontecer, a Terra, ou seja, a nossa sociedade, segundo o Espiritismo, ela vai se transformar numa sociedade melhor. Pode demorar menos ou pode demorar mais, mas a proposta espírita é que exista esse processo de melhoramento da nossa sociedade. Só que essa melhoria que a sociedade vai executar não é uma melhoria que a gente possa dizer que vai acontecer bruscamente, ela vai sendo lenta e com a participação de cada um de nós. Nós é que vamos gradualmente construindo a sociedade melhor com o nosso esforço individual. E aí o que diz o Espiritismo? Que no meio do caminho, nessa caminhada, existem algumas pessoinhas que aparecem na história que elas atrapalham muito, porque elas são muito difíceis, elas são muito complicadas. Quando um espírito muito complicadinho, muito teimosinho, muito... E quando eu estou falando isso, eu não estou falando da nossa vizinha, eu não estou falando do meu marido, da minha esposa, da minha sogra também, né? Não estou falando, eu estou falando de pessoas que vêm na humanidade e na humanidade promovem um processo de impacto absurdo. Um único indivíduo arrasta multidões, destrói milhares, até milhões de pessoas, ele influencia a coletividade, estou falando desses espíritos. Então, quando essas pessoinhas, elas vêm à Terra, elas não podem ter um acesso muito franco na sociedade, senão elas perturbam demais a nossa história. Então, o que faz
a espiritualidade, ela guarda esses espíritos. Eles ficam guardadinhos. A encarnação deles é muito demorada entre uma e outra. Eu não posso ter encarnações de espíritos desse tipo com muita frequência, senão atrapalha muito. Mas eles precisam vir, porque eles fazem parte também da nossa sociedade, são pessoas que precisam melhorar, e eu tenho que, uma hora ou outra, eu tenho que abrir, eles têm que vir. E o que é complicado é que quando chega nesses períodos das chamadas transições planetárias, aonde você está nesse lusco-fusco de verdades do mundo novo mesclada com as verdades do mundo velho, em outras palavras, quando nós estamos no final dos tempos, que é o final de um tempo para início do outro, quando a gente está nesse período que é, conforme fala a obra doutrinária, esse período que nós estamos vivendo, em que aparece essa convulsão da sociedade, nesse período, esses que estão guardados, vem tudinho. Muitos de nós poderiam dizer assim, não, mas se já está complicado, não deixa vir não, senão vai piorar. É exatamente porque está assim que vem. Aí, nesses períodos de transição, de conflito muito acentuado da sociedade, esses espíritos que têm esse perfil perturbador, acabam tendo uma taxa de renascimento muito mais acentuada do que eles têm em outra época da humanidade. Para dar a eles a condição de vir, porque eles precisam ter a oportunidade de renascer, e para que nós também absorvamos esses indivíduos e provemos para nós mesmos que mesmo diante das propostas que eles trazem, nós permanecemos fiéis ao que a gente acha que é correto. Eu confundi vocês com o que eu disse? Eu vou dizer de outra maneira. Esses espíritos, quando eles vêm, eles trazem uma série de ideologias. E muitas pessoas se sentem arrastadas por essas ideologias e acabam constituindo novas frentes de conhecimento, frentes de comportamento que não existiriam se ele não viesse. Então eles acabam servindo também para saber se eu sou verdadeiramente bom. Porque se eu for realmente bom, mesmo que apareça um cara que me ofereça uma proposta que em princípio possa parecer interessante, mas quando eu analiso em profundidade, não, isso não é bom. Isso não é bom. E aí eu decido que eu não vou fazer, porque eu olho o coletivo e digo, isso não é bom. Mas há outros indivíduos que, diante de uma proposta, de uma personalidade como essa, se sente atraído pelo imediatismo e diz, eu vou. E embarca nessas ideologias, e a gente enxerga hoje na sociedade todo essa muvuca que a gente está vivendo, exatamente pela essa dificuldade que a humanidade tem de saber realmente para onde é que a gente tem que caminhar, porque são tantas ideologias diferentes, são tantas propostas nascidas exatamente desse grupo que encarna na Terra com esse duplo objetivo. Quando eles vêm à Terra, muitos deles possuem na sua essência a característica da psicopatia, da indiferença pela dor do outro e unicamente pensando nos seus próprios interesses. Resultado, eles constituem grupos que arrastam as pessoas. Então, nesses tempos, que poderíamos chamar de finais dos tempos, já era de se esperar que esses espíritos, que seriam altamente sedutores, que se apresentariam como a solução, ou os profetas da solução, vão se proliferar na Terra. Nós deveremos ter, portanto, e isso não pode nos assustar, muitas pessoas que se apresentarão como a solução para os problemas. E isso não, segundo o Espiritismo, não é somente no sentido religioso, assim, não, o cara se apresenta como Jesus Cristo, então esse é o falso Cristo, se ele disser que ele não é Jesus, é Buda, então ele não é um falso Cristo, ele é um falso Buda. Não é nesse sentido.
Os falsos cristos são todos aqueles que dizem: eu sou a solução. Eu sou a solução. Sou eu, vem que eu resolvo. Eu comando. Como diriam os mineiros, vem em mim. Vem em mim. Né? Vem em mim. Ora, os falsos cristos são todos aqueles da nossa sociedade que são endeusados pela nossa sociedade. Nós tivemos já no século XX, na Alemanha, um fenômeno dessa natureza, durante a Segunda Guerra Mundial. Um endeusamento de uma pessoa, que não vou dizer que ele era religioso, mas ele ocupa esse espaço das pessoas olharem e dizerem: não, o que ele disse não pode ser contestado, não pode ser questionado. Aí está a verdade. Isso é um perigo. E os profetas são todos aqueles que não se apresentam como sendo a verdade, mas se apresentam como sendo os mensageiros legítimos daqueles que são conhecidos como a verdade. Daí a preocupação que a gente tem que ter para identificar nas nossas vidas o que é certo e o que é errado. E como é que a gente vai saber? Que bússola nós iremos usar para que a gente diga: isso é certo, isso não é certo de fazer? Que instrumento eu vou encontrar para que eu consiga, nessa minha escuridão espiritual, saber se esse caminho é bom ou esse caminho é ruim? Será que esse caminho me leva a um futuro feliz? Será que esse caminho me leva à felicidade? Será que essa proposta que está sendo me dita, ela é boa ou ela é ruim? Qual é a medida? Qual é o instrumento que eu posso usar para medir isso? Jesus dizia que a gente reconhece uma árvore pelos seus frutos. Então a gente tem que avaliar os resultados de uma conduta. Analisar se aquilo que está sendo proposto faz sentido diante daquilo que seja o razoável de se buscar. Jesus, uma vez, indagado por um doutor da lei sobre o que fazer para alcançar a felicidade, a vida eterna, a salvação, sei lá o que for, ele propôs que as nossas atitudes deveriam abraçar 3 áreas distintas: o amor a Deus era a primeira, o amor ao próximo, ou amor ao outro, que às vezes a gente fala amor ao próximo e a pessoa pensa que é só o que está perto assim, né? Está mais longe lá, já não é mais muito próximo. Mas eu estou falando verdade. Vocês querem ver como é verdade? A gente está assistindo o jornal e aparece uma tempestade e o rio subiu e arrastou um monte de gente. Aí você vê o rio levando as casas das pessoas, as pessoas se afogando. Meu Deus, onde foi isso? Aí alguém diz: é na China. Ai, graças a Deus, né? Porque eu estou mentindo? Chinês também é gente. Então quando ele fala assim: é o próximo, aí, então se é o próximo, então é só da minha cidade. Se for da outra, a outra dane-se. Não, é o outro no sentido mais abrangente que se possa ter. E ainda tem um perigo, né? Que a juventude hoje tem uma outra interpretação. Quando fala que amar o próximo, não quer amar esse, minha filha, quer amar o que está vindo, o próximo. Não, para esse não é para amar, vamos amar só o próximo. Então sempre é o próximo, esse não merece ser amado. Não, então vamos colocar amor ao outro para ficar mais claro. E o terceiro é o amor a si. E interessante que diz assim: amar ao outro como a si mesmo. Então eu primeiro tenho que aprender a amar a mim para amar ao outro. Porque é amar ao outro como você ama a si. Então eu tenho que amar a mim. Como é que eu vou amar a mim? Eu só posso amar aquilo que é importante. Ninguém ama aquilo que não tem importância. Então eu tenho que descobrir que eu sou importante. Eu tenho que descobrir o que é que eu vim fazer na terra. Qual é o meu propósito de vida? Qual é o sentido da minha existência? Quando eu entender, meu Deus, eu nasci para isso,
Tudo fica mais claro. Agora, esse sentido do porquê nascemos não necessariamente tem que ser uma coisa tão grandiosa que vai revolucionar a história da humanidade. Pode ser uma coisa simples. Eu posso ter nascido para resolver o meu problema com meu pai, com minha mãe, a minha dificuldade com meus irmãos. Uma coisa tão interna, a minha relação com o meu trabalho, tenho muita preguiça de trabalhar. Então, assim, o que é que eu vim para resolver? O que eu olho para mim mesmo e digo, olha, é isso que eu vim para resolver. Quando eu descobrir, eu darei valor para a minha vida, valor para a minha existência, valor para mim mesmo, me acharei importante, então o outro também tem importância. Amar ao outro como a si mesmo. Aí eu amo o outro e isso fortalece a mim mesmo, fortalece meu amor a Deus. Então as coisas para serem propostas a nós, para a gente saber se eu estou diante de um falso Cristo ou um falso profeta, e aí esse falso profeta e esse falso Cristo não precisa estar dentro de uma religião, pode ser na sociedade, pode ser em qualquer contexto, profissional, na minha empresa. Eu tenho um chefe, meu Deus, meu chefe, eu fico admirado demais, eu fico olhando para ele, não preciso nem trabalhar, só olhando. Por quê? Porque acha ele uma pessoa extraordinária. Será que é? Então, a gente usa essas três peneiras. O que ele propõe revela um amor a Deus? Se sim, passa. O que ele propõe revela um amor ao próximo? Se sim, passa. Depois pega a outra. Ele propõe um amor a si mesmo? Sim, aí se passou, beleza. Então, é uma proposta que vale a pena a gente ouvir. E esse amor a Deus aqui, não é para a gente pensar o amor a Deus como sendo uma coisa religiosa. Sim, porque ele fala de Deus, olha, ele fala tanto. Não é isso. O amor a Deus, não somente no sentido teológico, mas no sentido da criação, do amor ao mundo em que a gente vive. Se alguém propõe alguma coisa que você analisa e pergunta, isso vai fazer bem para o mundo? Isso é bom para o meio ambiente, esse negócio que ele está propondo? Ou vai estragar de vez o nosso mundo que a gente vive? Se não for bom, não é bom. Por quê? Porque uma coisa para ser boa, ela tem que ser sustentável. Se eu tenho uma proposta que, embora de boca eu diga que é um amor a Deus, mas que destrói o meio ambiente, destrói o mundo que a gente vive, não pode ser bom. A ideia não pode ser boa. A ideia só pode ser boa se ela realmente couber nessa tríade harmônica que propõe que a gente seja dessa forma. Se eu não sair por esse caminho, eu corro o risco de repente, me perder. De repente eu posso achar que estou andando pelo caminho correto e estou trilhando por um caminho que não deva ser. O Evangelho, portanto, tido por nós como uma boa bússola para esses nossos momentos de dúvida, apresenta esta proposta. Então, numa sociedade que a gente vive hoje tão conturbada, com tantas ideologias, a gente indague se o que está sendo proposto, o que alguém defende, o que alguém que se apresenta como sendo o meu líder, propõe, se fizer bem ao meio ambiente, fizer bem à natureza, fizer bem à criação, se fizer bem a essa relação do homem com o Criador, então é bom. Se amar o outro, respeitar o outro, garantir a integridade do outro, garantir os direitos que o outro tem, então é bom. E se valorizar a mim mesmo, se me resgatar do meu processo de destruição, é bom também. Caso contrário, é provável que a gente esteja diante de uma cena meio complicada de falso Cristo e falso profeta, no sentido abrangente que o termo tem. Porque esses falsos cristos e falsos profetas, aí representando os psicopatas, por assim dizer, os que são indiferentes à dor humana, eles são mais numerosos do que a gente pensa. Eles estão mais presentes na nossa sociedade do que a gente pensa. Uma sociedade que tenha um volume grande de pessoas, já dá para se imaginar que você tem uma quantidade significativa de pessoas desse jeito. Uma população de 500 mil habitantes,
Se eu fosse pensar, eu vou ter aproximadamente uns 10 mil nesta condição. É muita gente. É muita gente. São 2%. E aí você vai encontrar essas pessoas no comércio, passando cheque sem fundo, convivendo com você na sua empresa, se apresentando para ser seu sócio. Você entra com capital, eu entro com trabalho, né? E aí, de repente, você pode enfrentar uma dificuldade desse tipo. Então, a gente precisa estar atento pelos momentos de transição que a gente está vivendo e atentar não somente para esse aspecto social, mas para o aspecto íntimo. Pessoas que vêm e que nos saqueiam não são os nossos bens materiais, porque o que saqueia de bem material é doído perder, mas isso tem jeito. Porque o que o dinheiro compra, no fundo, não tem valor. Você vai comprar outro no lugar. O doído é quando alguém nos rouba aquilo que o dinheiro não compra. Que ela vem e tira aquilo de mais precioso que a gente tem e que não tem como devolver. E quando a gente está frágil, nós podemos ser vítimas desse processo. Então é preciso que a gente fique atento e verifique se as propostas que a sociedade nos traz, os conflitos que a sociedade apresenta, se as ideologias que chegam até nós, se os livros que a gente lê, os sites que a gente visita, os filmes que a gente assiste, que mensagens estão por trás dele e se nós estamos nos perfilando com essas ideologias. Uma boa leitura é utilizarmos esses 3 filtros para saber como é que elas estão, para que nós não sejamos vítimas desses falsos cristos e falsos profetas, apesar de tantos avisos que a nossa doutrina possui e o que o Cristo deixou para nós durante tanto tempo. Então, é uma reflexão para a gente fazer, uma análise para a gente realizar desse fenômeno, considerando que aqueles que têm interesse pessoal e que de alguma forma trabalham destruindo os nossos valores e valores da sociedade, podem ser interpretados dessa forma, e a prudência é sempre bom. Nos acautelarmos na prudência, na busca de fazermos todo o bem que nos seja possível para garantir o melhor de nós em favor, não só da gente, mas de toda a sociedade que a gente vive. Você acompanhou a palestra Falsos Cristos e Psicopatia, expositor Jorge Elahá, de Rondônia. Conferência ocorrida no dia 23 de junho de 2016, em Porto Velho, Rondônia, na Federação Espírita de Rondônia.